Iniciada a audiência, 21/5/2018, Fórum Rui Barbosa, 6ª Vara de Execuções Penais. O Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Marcos da Silva, pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no artigo 121, parágrafo 2, inciso 1 do Código Penal. Marcos, brasileiro, casado, pai de 3 filhos, advogado, sem antecedentes criminais, na noite do dia 15/4/2018, segundo testemunhas, saiu da sua residência localizada no bairro da Pituba, se dirigindo à porta do seu vizinho, a vítima, João Carlos, tocando intensamente a campainha e aparentemente perturbado. Quando a vítima abre a porta, Marcos começa a agredi-lo verbalmente e exigindo que João baixe o som, pois o som estava perturbando seu sossego. Logo, pela forma como foi tratado a princípio, João se negou e exigiu que Marcos, se estivesse incomodado, fosse procurar a autoridade competente, neste caso, a SUCOM, para registrar uma queixa. Nesta hora, Marcos saca sua arma e defere 3 tiros contra João Carlos, a queima-roupa, e retorna para sua residência. Amigos de João Carlos o levaram ao hospital, porém o mesmo já chegou sem vida. Polícia foi acionada e, ao chegar na residência de Marcos, o mesmo se encontrava em estado de choque, auxiliado pela sua mulher, e não lembrava do ocorrido. A mulher de Marcos, Dona Camila, relata que Marcos estava apresentando comportamentos estranhos ultimamente e com sintomas anormais à sua saúde, como dores de cabeça forte e esquecimento. Mais tarde, por meio de exame, veio a confirmar que Marcos estava com um tumor localizado no lobo frontal do cérebro. Depoimentos colhidos de pessoas do circuito social de Marcos afirmam que o mesmo possuía caráter ilibado e que nunca apresentou atitudes de uma pessoa violenta e descontrolada. Gostaria de verificar a presença das partes. O membro do Ministério Público está presente? Sim, Vossa Excelência. A promotora Micheline Rossi Queiroz está presente. O réu está presente? Sim, meritíssimo, está presente. Como o réu se declara? Declara inocente. Gostaria de convidar o membro do Ministério Público, por favor. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, ao Dr. Caio e os demais aqui presentes neste recinto. No dia 14 de abril, o senhor Marcos tirou de João Carlos, senhores, um direito natural, um direito que a Constituição, no caput do seu 5º artigo, é garantidora. O direito a qual me refiro é a vida. Nos autos desse processo, consta que o senhor Marcos é um sujeito de caráter ilibado, manso e que não possui inimigos. Porém, o que eu questiono é que uma pessoa de caráter ilibado, sem inimigos e manso, faria com a arma. Nesse caso, senhores, fica exposto o crime fútil. Por conta de um volume de som, ele tirou a vida de um pai de família. Dona Camila, esposa do réu, afirma que o comportamento de seu marido estava um tanto alterado. Ele estava mais agressivo, será o que ela quis dizer, do que o de costume? Certamente, a fase preparatória do crime estava deixando o réu com os ânimos alterados. Agora, a defesa, de forma maquiavélica, quer esconder um assassino, senhores, atrás de uma ciência, a neurociência, que não tem credibilidade alguma, não tem credibilidade jurídica alguma. O assassino frio e cruel, de forma premeditada, tirou a vida de um pai de família, tirou a vida de um esposo, tirou a vida de um garantidor de uma família, e agora quer se esconder atrás de uma doença. Não, Senhor, não estamos diante de um doente, estamos diante de um assassino.
Se a tese da culpabilidade forem aceitas pelos senhores, Vossas Excelências terão que libertar todos os encarcerados, todos os assassinos da pior espécie, culpadores, ladrões, e tem que colocar no convívio da sociedade, sem proteção alguma, porque segundo essa ciência não existe imputabilidade, não existe sujeito culpável, todos são inimputáveis. Diante das minhas considerações, eu peço que Vossas Excelências usem o bom senso e condene a pena máxima o assassino do pobre João Carlos. O senhor Marcos deve pegar a pena máxima pelo seu crime. Fica aqui os meus agradecimentos. Aqui. Advogado de defesa, por favor. Bom dia. Cumprimento a todos, as Vossas Excelências, as doutoras Micheline Queiroz e Celi Martins, ao júri e aos todos os demais presentes. Estou aqui diante do caso do réu Marcos, a fim de que haja justiça para com o mesmo. Este homem está sendo indiciado pelo crime de homicídio atentado à vítima José Carlos. Crime que de fato foi celebrado por ele. Mas o que esqueceram de frisar aqui hoje foi a sua conduta social, a sua personalidade e a atual situação cognitiva em que ele se encontra. Meu cliente, senhoras e senhores, de acordo com os relatos testemunhais, sempre apresentou um caráter invíduo, sempre foi íntegro em suas condutas em todo o seu meio social. Mas acontece, meus amigos e minhas amigas, que de uns tempos para cá, meu cliente estava demonstrando uns comportamentos estranhos e algumas anomalias referentes à sua saúde. Através de estudos feitos sobre a neurociência, eu conduzi ele a buscar pelos exames fora do país, já que o Estado ainda não provê meios necessários para que a neurociência aqui se instale, desenvolva e se capacite. E que, por sorte, o meu cliente encontra-se em uma situação financeira que o permitiu por tal busca. Através dos laudos médicos fundamentados pelos exames neurocientíficos, ficou comprovado que a presença de um tumor em dada região do cérebro causa disfunção no seu comportamento e no seu discernimento. Essa tal disfunção fez com que, na hora do momento da prática delituosa, ele não detivesse o real potencial de consciência da sua ilicitude. A neurociência, meus caros, ela não está aqui somente pelos inocentes. Ela também pode, juntamente com nós, profissionais do direito, criar procedimentos que possam produzir provas realmente bem feitas, eficazes. Os profissionais de direito estão hoje empilhados com processos baseados em provas mal produzidas e em procedimentos totalmente desatualizados. Quando, na verdade, eles precisam, na verdade, disponibilizar o seu tempo para se dedicarem a crimes realmente relevantes, crimes que são praticados contra toda a estrutura da nossa sociedade, geralmente envolvido no meio político. Então, por todos os motivos aqui apresentados, peço que o júri, juntamente aos magistrados, concedam inocência a Marcos através do Instituto Jurídico da Inimputabilidade, que está previsto no artigo 26 do Código Penal Brasileiro. Ok. Gostaria de convidar a doutora psiquiatra Celi Martins, por favor. A ciência está envolvida a cada dia, o que possibilita que profissional como eu possamos auxiliar de forma mais precisa as questões judiciais. Estudando o caso do acusado Marcos da Silva, verifica um tumor no lado frontal do cérebro, em estudo avançado, o que, sem sombra de dúvida, pode se mudar a personalidade e a forma de agir, além de outros sintomas, causando mudanças inexplicáveis,
de personalidade e comportamentos obsessivos, compulsivos, podendo fazer com que os portadores de tumor venham a cometer atividades sem que tenha discernimento do ato praticado. Pois bem. Doutora, nesse caso em questão, é possível que o autor tenha cometido esse ato sem ter discernimento total da ação? Sim. Declaramos essa audiência suspensa por 2 horas. Utilizaremos o recurso de intervenção de terceiros, chamando a doutora Marina Cerqueira, mestre pela UFBA, especialista em ciências criminais, que publicou seu livro Neurociência e Culpabilidade, para discutirmos sobre o caso. Doutora Marina, tendo em vista a sua especialidade em neurociência, com base no seu livro, nós estamos buscando um auxílio de uma questão que seria muito importante a sua visão sobre ela. A pergunta é a seguinte: em que aspecto a neurociência pode colaborar para casos emblemáticos, tanto para a defesa como para a acusação? Os estudos neurocientíficos, eles surgem na década de 70, por meio de um autor chamado, professor da Universidade da Califórnia, chamado Benjamin Libet. Libet, ele desenvolve o seguinte experimento no cérebro do sujeito, realizando a fim de identificar a atividade elétrica do cérebro. Então, um dos experimentos desenvolvidos por Libet é que ele coloca um sujeito monitorado, utilizando a ressonância magnética funcional, monitorando, portanto, toda a atividade elétrica do sujeito, e fornece a ele 2 bolas, uma vermelha e uma azul, e diga: sinta-se livre, e utilizando, portanto, a premissa do livre-arbítrio, daqui a pouco a gente toca nisso, sinta-se livre para apertar qualquer uma das bolas, mas antes de apertar as bolas, diga: vou apertar a azul ou vou apertar a vermelha. E o curioso desse experimento é que o próprio Libet, ele conseguiu prever, com 6 milissegundos de antecedência, antes mesmo do sujeito ter a consciência de que iria apertar aquela bola, ele conseguiu prever que o sujeito iria apertar a bola que depois o sujeito disse. Porque áreas do cérebro inacessíveis à consciência do sujeito. Pois bem, então a proposta de muitos autores no âmbito do direito penal, em especial a minha, até com um referencial teórico de um grande amigo que escreveu um livro também tocando nesses pontos, que é o professor José Carlos Pociúncula, é o seguinte: os experimentos neurocientíficos, eles não devem servir para acabar com o direito penal e, portanto, absolver as pessoas. Não é esse o ponto, não é isso que se quer chegar. Antes, pelo contrário, as experiências neurocientíficas, elas servem para ressignificar a própria estrutura do direito penal e a própria estrutura da responsabilidade penal. Para ressignificar de uma forma mais humanitária. Não é que o senhor é livre e causou aquele resultado delituoso e, portanto, você terá que ser responsável inexoravelmente sobre aquilo, porque você não poderia ter atuado de outra forma, porque um homem médio não atuaria de outra forma, a menos que você esteja salvaguardado por alguma causa de exclusão de culpabilidade, como coação moral irresistível, erro de proibição inevitável, obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal e por aí vai. Que são as causas de exculpação previstas no nosso código. Aí está claro. Mas se nós não estamos diante dessas causas de exculpação, o sujeito então, e se o homem médio agiria daquela forma, ou não agiria daquela forma, o sujeito, portanto, será ou não responsável. A ideia, portanto, é ampliar, na linha do que o professor Eduardo Demétrio Crespo fala, é ampliar os casos de semi-imputabilidade e de inimputabilidade. Os estudos do cérebro, da atividade elétrica do cérebro, trazido pela neurociências e, naturalmente, com essa ajuda tecnológica da neuroimagem, da ressonância magnética funcional, permitem entender que algumas situações que antes eram colocadas como imputáveis, agora podem não ser. Aquela situação, seja pelo funcionamento do cérebro, seja porque o sujeito apresentou algum tumor cerebral que mexe como ele começa a atuar no mundo, isso pode tirar do sujeito, sim, o seu livre-arbítrio. Mesmo se não estiver previsto. Mesmo que não esteja previsto expressamente como causa de exculpação. Eu vou dar um exemplo, já aí caminhando para o final,
espero que ajude vocês, auxilie vocês aqui no entendimento do caso, mas existe um caso muito emblemático, né, que está num livro do professor Ferroz Sanches, organizado pelo professor Ferroz Sanches, que é o seguinte: um sujeito com a vida já pronta, com filhos, esposa e tudo, sujeito, digamos que um homem médio, né? Sujeito normal, nas condições normais de temperatura e pressão. Pois bem, esse sujeito lá pelas tantas começa a desenvolver fortes dores de cabeça, fortíssimas dores de cabeça. E em paralelo a isso, esse sujeito começa a desenvolver interesse por pornografia infantil. Começa a ter no seu computador pornografia infantil e a compartilhar pornografia infantil, em paralelo a esse sintoma cerebral. Ele é diagnosticado, se faz um exame, se observa que ele tem um tumor no cérebro, em determinada área do cérebro, se retira o tumor não era maligno, era benigno, se retira o tumor. Quando se retira o tumor, o sujeito ele nem só não consegue se lembrar das coisas que ele fazia, como ele tem absoluta repugnância pelo que fez. E nunca mais voltou a fazer depois da remoção do tumor. Isso está na literatura. Aí eu pergunto para vocês, esse sujeito, à luz do direito penal brasileiro, do finalismo de Hans Welzer, esse sujeito seria considerado imputável? Eu não tenho a menor dúvida, seria. Esse sujeito seria responsável pelos atos de pornografia infantil? Seria. Perfeito. Agora, vamos entender o sujeito, a contingência, a complexidade do sujeito? Você seria capaz de afirmar que aquele sujeito foi livre? Que ele tinha livre-arbítrio quando ele atuou daquela forma? Ou ele, em alguma medida, estava condicionado, orientado a agir daquela forma por conta de um problema cerebral que ele apresentava naquele momento? Então, percebam, os casos criminais, né, eu costumo dizer que todo mundo tem uma opinião sobre direito penal porque são os casos que fazem parte da nossa vida, visceral. São casos viscerais que todo mundo reflete, né, faz parte do nosso cotidiano. O grande problema, e sem entrar aqui no discurso de maior punição, de recrudescimento do sistema punitivo, a gente nem vai entrar nisso, mas a grande questão, a mim me parece, que é a gente refletir criticamente sobre o ser humano. Né? Refletir criticamente sobre essa ideia de ter livre-arbítrio e de sempre adotar as condutas, sempre elaborar as condutas orientadas por essa ideia inexorável e inafastável de que nós somos livres no mundo. Não é bem assim, as coisas não são muito matemáticas. Tudo requer complexidade. Então, as soluções do caso concreto requer complexidade, porque os casos são complexos, o ser humano é complexo. Então, o que eu posso dizer é que as neurociências no Brasil não está regulamentada, né? Nós temos ainda pouca doutrina no Brasil sobre isso, sobre esse tema. É um tema muito interessante. Eu uma vez tive a oportunidade de dar uma aula na Escola de Magistrados e um juiz estava enfrentando um problema mais ou menos dessa ordem e veio me perguntar o que é que ele fazia, porque ele não queria condenar o cara, mas pelos instrumentos do código, da doutrina, da lei, ele tinha que condenar porque não estava em uma causa de exculpação, nenhuma causa de inimputabilidade que pudesse ali excluir a responsabilidade do sujeito, nem nenhuma causa que afetasse a consciência da ilicitude do ponto de vista expresso. Mas ele entendia que aquele caso ali, inclusive depois que eu dei esse relato no livro do Ferroz Sanches, ele disse, pode ser que o cara tenha algum problema e que isso, em alguma medida, afete a imputabilidade dele. Eu vou tratar o cara como imputável se ele não for. Isso é complexo. A neurociência, em última análise, ela serve para ressignificar a estrutura de responsabilidade penal sob um olhar crítico e complexo acerca do indivíduo. E, em última instância, para ampliar, é o que inclusive propõe o professor Eduardo Demétrio Crespo, ampliar as hipóteses de inimputabilidade e de semi-imputabilidade. Assim também são criadas as jurisprudências, né? Sem dúvidas. O grande problema, meu caro, é que a gente aqui, como eu disse há pouco, aqui no Brasil ainda isso é pouco reverberado. Então você não vê ainda hoje no Brasil uma decisão que tenha como fundamento essencial a neurociência. É por isso, doutora, que nós trazemos essa questão, porque como operadores do direito é nossa obrigação, né, trazer essas novas ciências para se rediscutir. Sem dúvida. Porque assim como a culpabilidade, o conceito, ele veio para inovar dentro do âmbito jurídico, também a neurociência já pode ajudar de uma forma plausível. Então, eu sugiro que no caso que vocês estão apresentando, verifiquem, né, se não é o caso de se alegar, fazer de repente um exame médico cerebral no sujeito, né,
para ver se não tem alguma patologia ali, ainda que momentânea, que o aponte como semi-imputável ou como inimputável, e, portanto, aquele sujeito sofrerá uma medida de segurança se for inimputável, se for semi-imputável, sofrerá uma pena diminuída, muito embora exista doutrina, como, por exemplo, Paulo Queiroz, que defende, o professor Paulo Queiroz defende que mesmo nos casos de semi-imputabilidade, o juiz, no caso concreto, poderá fundamentar pela aplicação de medida de segurança e não de pena diminuída. Né? Então, eu acho que é isso. Os estudos da neurociência servem para que a gente possa ampliar as hipóteses de semi-imputabilidade e até mesmo de inimputabilidade. Perfeito. Agradecemos a sua contribuição. Obrigada, Foi de eu que total agradeço. ajuda para o nosso trabalho. Obrigada, E agradeço. continue nas pesquisas, que é importante. Peço a todos que fiquem de pé para a leitura da sentença. Ante todo exposto e com fundamento no artigo 26 do Código Penal, que diz: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Julgo improcedente a constante denúncia e, por consequência, absolvo o acusado Marcos da Silva das acusações que lhe são feitas. Entendo que o réu Marcos da Silva deve ser considerado inimputável no momento do ato, visto que eu mesmo estava sem condições de compreender o caráter ilícito do fato por ele cometido. Fato proveniente de uma enfermidade que contribuiu para a perturbação mental do acusado, comprovada por perícia, laudo médico e parecer de um especialista em neurociência. Compreendo também que seja desnecessário uma medida de segurança. É sabido que o réu já foi tratado e operado, o que cessou a enfermidade e, portanto, mesmo não apresenta mais risco à sociedade. Agradeço a todos e declaro encerrado o julgamento. Então, como conclusão do nosso trabalho, nossa grande inquietação era se a neurociência ela pode ou não, de certa forma, contribuir para o direito penal, assim aumentando os casos de inimputabilidade. Nós verificamos aqui em consenso com todos que sim, que o Brasil deve estar de olho e observar que esses exames, de maneira clara, podem trazer para a gente uma melhoria nas sentenças penais. Assim a gente agradece.